Convido, portanto, para fazer a composição da mesa, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, por gentileza. Na sequência, gostaria de convidar José Eduardo Cardoso, advogado, professor de Direito e ex-advogado-geral da União. Na sequência, gostaria de convidar José Alexandre Buais, associado do escritório Pinheiro Neto. E, por fim, gostaria de convidar o juiz federal Sérgio Moro. Muito obrigado a todos vocês. E para facilitar essa discussão, gostaria de convidar Fernanda Farina, doutoranda em Direito pela Universidade de Oxford. E a Fernanda também é membro da equipe BR Fórum 17. E agora, Fernanda, eu passo a palavra para você. Obrigada, Rodrigo. Se vocês me derem um segundo. Vou começar com uma citação. Abre aspas. Entendam bem o que esse voto divergente aventa. Não se trata de saber se, no meu entender, a instituição do casamento deve ser alterada para incluir a união de casais homoafetivos. Ela é, na realidade, a respeito de se, na nossa República Democrática, essa decisão deve ser dada pelos cidadãos, por meio de seus representantes eleitos, ou por um comitê de 9 pessoas não eleitas, que rouba os cidadãos da mais importante liberdade já expressa na Declaração de Independência, a liberdade de autogoverno. Esse trecho, fecha aspas, esse trecho é parte do voto divergente do Justice Roberts, da Suprema Corte Americana, no caso que julgou constitucional o casamento gay nos Estados Unidos. Por que eu comecei com a citação? Porque ela é relevante para a discussão que a gente está propondo aqui no dia de hoje, que a gente dá o seguinte título: Reequilibrando os poderes, o papel do judiciário na democracia brasileira. O escopo do nosso debate aqui hoje, portanto, é acerca do papel do judiciário no atual cenário do país. O objetivo dessa mesa é refletir sobre a função dos juízes na construção da democracia do país, particularmente frente à expansão da atividade jurisdicional em temas de tanta relevância para a sociedade brasileira. Por exemplo, casamento gay, aborto, legalização de entorpecentes, dentre outros. Temas que esses antes eram compreendidos como de alçada exclusiva do Legislativo e do Executivo. Além disso, os juízes têm exercido um papel importante no controle das políticas públicas do país, principalmente nas áreas de saúde e de educação, o que tem levantado o questionamento se eles estão invadindo a seara do Executivo. E, por fim, e não menos importante, os juízes têm ainda protagonizado um papel importante no discurso público, que identifica neles potenciais heróis no combate à corrupção, depositando nesse poder a ânsia por uma mudança institucional generalizada no país. O que o Brasil Fórum propõe hoje, portanto, é uma reflexão a partir desses movimentos e de uma potencial alteração do papel institucional do judiciário. Até que ponto deve, afinal, o juiz influenciar na construção de uma sociedade mais justa e de instituições mais eficientes? É aqui que esse painel conversa com o tema guarda-chuva do nosso evento, que é Reframing Systems. E, para responder esses questionamentos, vocês não vieram aqui me ouvir falar, eu tenho a maior honra de apresentar os nossos palestrantes hoje. Muitíssimo obrigada, antes de tudo, por terem atravessado o Atlântico para poder facilitar uma conversa multidisciplinar e
sem polarizações. Então, eu começo pelo meu lado esquerdo. José Alexandre Buarez Neto é advogado, sócio do escritório Pinheiro Neto, é mestre em Direito pela Boston University, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Muito obrigada pela sua presença. Na minha ponta esquerda, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi conselheiro do CAD, procurador da Fazenda e advogado. Ele é mestre e doutor pelas universidades de Frankfurt e Harvard. Na ponta da direita da mesa, José Eduardo Cardoso, que é advogado, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, onde é professor de Direito Administrativo, foi ministro da Justiça durante o governo da presidente Dilma Rousseff e advogado-geral da União. E, por fim, Sérgio Fernando Moro, juiz federal, doutor em Direito pela Universidade de Paraná, responsável em primeiro grau pelo julgamento da Operação Lava Jato. A dinâmica dessa mesa vai ser de 15 minutos de fala para cada um dos palestrantes, que vai totalizar 1 hora. Peço encarecidamente para que nós tentemos nos manter nos limites, seguidos de meia hora de debates com a participação da plateia e pelo live streaming, pela participação das pessoas que estão assistindo de casa pelo live streaming, via Twitter, como nós temos feito durante todo o dia, com a hashtag BRFórum17. Então, passo a palavra, portanto, para o nosso primeiro painelista, José Alexandre. 15 minutos, por favor. Obrigado, Fernanda. Prezados senhores, prezadas senhoras, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse Brasil Forum. Para mim, para o meu escritório, é uma grande honra participar desse evento e participar desse painel tão importante. Tenho aqui uma tarefa bastante complicada, que é manter a atenção dos senhores antes de ouvirem os meus colegas de painel, mas tentarei fazer isso com muita garra. Eu sei que todos vocês vieram me ouvir. Nesse sentido, eu também gostaria de parabenizar a organização do evento, não só pela forma como ele foi estruturado, mas também pela alta qualidade dos palestrantes do público. E saber que esse evento é transmitido via streaming e que as pessoas podem nos acompanhar em qualquer lugar do globo só nos traz mais responsabilidade. Fico muito feliz com isso e com o sucesso dessa organização. Como indicado por nossa moderadora, pela Fernanda, o tema desse painel é Reequilibrando os Poderes, o papel do judiciário na democracia brasileira. Eu pretendo fazer uma apresentação sobre separação de poderes e um pouco do que faz o judiciário, de alguns temas que a Fernanda mencionou, e depois falar um pouco sobre como eu vejo o judiciário que possa construir um país melhor. Tem várias formas, obviamente, de examinar esse tema. A minha contribuição, obviamente, vai resultar da minha análise como operador do direito, como advogado que sou e que sempre uso do Poder Judiciário no meu dia a dia. Inicialmente gostaria de dizer que o Poder Judiciário e os juízes no Brasil são sujeitos à judicialização de diversos temas. Atualmente, a gente vê que há uma exigência da prestação jurisdicional em relação a assuntos bastante amplos e complexos. E há a sensação de que o Poder Judiciário é o destinatário final de várias questões, dos mais diversos temas, e isso se decorre, a meu ver, não só do relativamente baixo custo de litigar no Brasil, também por uma cultura bastante grande de se litigar algumas matérias. Considerando que o Poder Judiciário está assoberbado com processos, há também aqueles que se usam do Judiciário para conseguir demorar mais para efetuar o pagamento de valores devidos e também usando até a ida ao Judiciário para negociar soluções que transacionalmente poderiam ser alcançadas de forma mais simples. Eu agora vou fazer uma apresentação. Eu vou comentar um pouco sobre a separação de poderes, uma parte um pouco histórica, que eu acho interessante, apesar de um pouco mais cansativa, para a conclusão do meu tema em seguida. Voltando, então, ao papel do judiciário e dos juízes, que é o tema desse painel, eu falo inicialmente da separação e divisão dos poderes. A teoria da divisão dos poderes, mais especificamente a da tripartição dos poderes, foi elaborada por Montesquieu, um iluminista francês, como vocês sabem, e que falou da fragmentação ou divisão de poderes visando o melhor funcionamento do Estado. Então, ele identificou 3 poderes, 3 órgãos independentes, ou relativamente independentes, que atuavam em campos de especialização próprios.
A intenção era de que o Estado funcionasse de forma melhor e de forma mais eficiente. E, com isso, haveria uma ausência de concentração, criando, portanto, uma possibilidade de freios e contrapesos entre esses diversos órgãos. Dito isso, eu entro na questão de que, historicamente, apesar da teoria da separação de poderes ter sido elaborada por Montesquieu, a gente pode remontar essa teoria até a Grécia Antiga. Aristóteles, no livro Em Política, já falava sobre a tripartição de poderes entre realeza, aristocracia e governo constitucional. Portanto, a separação de poderes é, na verdade, uma questão do nosso mundo ocidental. É um conceito que tem como fundamento a contraposição entre autonomia e autoridade e tem como interesse o melhor funcionamento do Estado, um sistema de freios e contrapesos entre os vários órgãos estatais e, com isso, criar um equilíbrio visando uma melhor governança estatal. Bem, nessa separação de poderes, se a gente pensar o que seria o conceito original de separação de poderes, caberia ao Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário, interpretar e aplicar as leis. Cabe a esse Judiciário, num conceito clássico, então, a análise do cumprimento ou não dos dispositivos legais. Ocorre que a separação de poderes ela não pode ser analisada, a meu ver, de forma estática. Com a evolução das sociedades e com o desenvolvimento humano, surgem novos conceitos e formas de vislumbrá-la. Nesse sentido, o papel dos poderes, e hoje especificamente cabe-nos examinar o papel do Poder Judiciário, deve ser examinada de forma dinâmica, sem nos prendermos a conceitos formais ou pré-estabelecidos, mas diante das necessidades, expectativas e demandas da sociedade. Nessa perspectiva, é que eu entendo que a atuação do Poder Judiciário deve ser compreendida. Trata-se do exercício daquele papel que lhe é inerente, que foi objeto do estudo teórico de Montesquieu, a interpretação das leis e sua aplicação, levando em consideração o contexto atual e as necessidades da sociedade. Isso já foi abordado aqui algumas vezes hoje, mas, e até por isso eu trago essa observação de que muito se fala sobre o ativismo judicial. Muito se fala de que o Poder Judiciário estaria expandindo de forma inadequada a sua atuação e tomando parte das funções inerentes ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Muito se fala também sobre a judicialização do Poder Judiciário. O ministro Barroso, essa manhã, mencionou como um dos motivos da excessiva judicialização, ou da grande judicialização, que a Constituição Federal traz assuntos bastante amplos. Ela é bastante ampla na aceitação de questões, da forma como as questões podem ser trazidas ao Judiciário. Mas, por outro lado, eu entendo que não podemos pensar na judicialização sem pensar necessariamente que esse fenômeno deriva das expectativas da sociedade que busca o Poder Judiciário. Portanto, ao falar da intervenção do Poder Judiciário em áreas que supostamente deveriam ser da alçada de algum dos outros poderes, a gente não pode esquecer que essas questões são trazidas ao Poder Judiciário e não por ele criadas. Em outras palavras, o Poder Judiciário não consegue evitar isoladamente a judicialização das mais diversas questões e não pode, a meu ver, deixar de exercer suas funções constitucionais em resposta aos anseios da sociedade. A Fernanda mencionou aqui alguns exemplos de situações relevantes para a discussão hoje. São situações em que se fala de uma atuação expansiva do Poder Judiciário. Se fala de inovação na interpretação dos dispositivos legais, como, por exemplo, no caso do casamento homoafetivo, do aborto, do uso de entorpecentes. Se fala da condução de políticas públicas, como no exemplo da saúde e da educação. E também se fala da protagonização do discurso público, como no caso das atuais investigações relacionadas aos casos de corrupção. Esses temas devem ser objeto de maiores explanações dos meus colegas de painel. Tenho certeza que vocês estão bastante ansiosos para ouvi-los também. E, por isso, não vou me ater especificamente a todos eles, mas também não posso deixar de mencioná-los. A meu ver, o protagonismo do Poder Judiciário em relação ao atual papel que é exercido pelos outros poderes decorre principalmente das dificuldades do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Essas dificuldades são inegáveis, a meu ver. Por exemplo, no que diz respeito ao Poder Executivo Federal,
Nós tivemos recentemente, como todos vocês sabem, o impeachment de uma presidente da República e diversos dos integrantes do atual governo e do antigo governo são investigados por práticas de corrupção. Tendo em vista, ainda que esse governo, atualmente, está responsável, é o principal responsável pela elaboração das regras de política econômica para enfrentar uma das crises mais graves da nossa história, com essas dificuldades que ele vem enfrentando. Isso faz com que essas dificuldades façam com que a adoção de medidas pelo Poder Executivo seja, de certa forma, lenta e difícil, e faz com que várias questões acabem sendo judicializadas. No que diz respeito ao Poder Legislativo, nós temos uma questão relativamente semelhante. O Poder Legislativo também tem diversos dos seus integrantes sendo investigados por questões relacionadas a possíveis atos de corrupção, e também temos um sistema eleitoral e um funcionamento do Congresso, um processo legislativo que é altamente complexo, com um grande número de partidos e que acarreta uma significativa demora e dificuldade na tomada de decisões. Isso faz com que haja uma falta de inovação, uma dificuldade para a inovação por parte do Poder Legislativo e, por isso, o Judiciário não pode deixar de intervir para abordar os direitos fundamentais e os interesses da sociedade. Aqui eu novamente ressalto que os anseios da sociedade devem ser vistos de forma dinâmica e não estática. As dificuldades e a relativa demora na atuação do Congresso, portanto, fazem, a meu ver, com que a sociedade judicialize questões que lhes são relevantes. É por esses motivos, principalmente, que o Poder Judiciário tem adotado algumas interpretações que podem ser entendidas como inovadoras e que resultam na alegada invasão de competências do Legislativo. É por esses motivos também que se fala no ativismo judicial e uma suposta invasão de competências. A meu ver, não há como se culpar o Poder Judiciário pela tomada de decisões em atendimento aos anseios e, mais do que isso, às necessidades da sociedade, que muitas vezes judicializa questões em função das dificuldades que eu já apontei. O direito, como várias das ciências humanas, não é estático. O direito é resultado da sociedade em que ele é aplicado. Para aqueles que estudam direito, os costumes são uma das fontes do direito. Isso é previsto, inclusive, na já antiga Lei de Introdução ao Código Civil. As interpretações adotadas pelo Poder Judiciário devem considerar o desenvolvimento e as mudanças da sociedade. Há de considerar também as mudanças e evoluções nos costumes. É incontestável que a acepção e a aceitação da sociedade atualmente de uniões homoafetivas é muito maior do que no passado. Do mesmo modo, a forma como a sociedade atualmente vê o uso de entorpecentes é muito diferente de como isso ocorria no passado. O Poder Judiciário não pode fechar os olhos para essas questões. Como poderia deixar o Judiciário de atender os anseios da sociedade com base em alguns direitos fundamentais? Enfim, o fato do Poder Judiciário ter sido firme, por outro lado, o fato do Poder Judiciário ter sido firme na aplicação da lei, ter sido e estar sendo firme na aplicação da lei, não pode ser interpretado de forma isolada como problemático. Isso diz respeito às questões de corrupção. Não cabe ao Poder Judiciário tentar atuar como herói, mas ele também não pode se furtar de aplicar a lei. Com isso, nesses últimos minutos que eu tenho agora para falar, eu gostaria de tratar de uma questão final que foi posta a esse painel, que é se pode ou deve o juiz influenciar na construção de uma sociedade mais justa e de instituições mais eficientes. A meu ver, a resposta para essa questão é um sonoro sim. Deve o juiz participar da construção de uma sociedade mais justa. Deve o judiciário participar. É fundamental que façam isso. Cabe ao judiciário, como eu já disse algumas vezes, na interpretação formal ou original da tripartição dos poderes, interpretar as leis e aplicá-las. Mas, mais do que isso, cabe ao Poder Judiciário fazer justiça social e responder aos anseios da sociedade. Os juízes, a meu ver, devem estar atentos aos avanços e às mudanças da sociedade, para que esses avanços e mudanças sejam refletidos nas suas decisões. Os juízes não podem fechar os olhos para o desenvolvimento das relações entre as pessoas. O dinamismo da sociedade deve ser considerado na aplicação da lei. Tal aplicação, em algumas vezes, pode afastar dos juízes de decisões anteriores, de
posições anteriormente tomadas. Isso decorre da dinâmica da sociedade, da dinâmica da cultura, da dinâmica, inclusive, moral da sociedade. Isso, evidentemente, deve ocorrer em casos justificáveis por parte dos juízes. Dito isso, também vale indicar que a aplicação dinâmica da lei não pode resultar num prejuízo no que diz respeito à previsibilidade. No papel de único advogado atuante nessa mesa, a aplicação dinâmica não pode resultar em prejuízos aos princípios norteadores do direito, do nosso sistema jurídico, como, por exemplo, o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Ignorar esses princípios na interpretação e na aplicação da lei necessariamente prejudicaria a busca da justiça. A construção de uma sociedade mais justa, a meu ver, passa necessariamente pela salvaguarda também dos direitos fundamentais. Esses direitos devem prevalecer sobre quaisquer formalismos e interpretações passadas, e desse modo podem os juízes atender aos anseios da sociedade em questões complexas como aquelas já mencionadas aqui. Como, por exemplo, eu já falei sobre as relações homoafetivas e também sobre o uso de determinados entorpecentes. Para construir um país melhor, os juízes devem também reconhecer os seus erros, e o Poder Judiciário, com o seu sistema interno de freios e contrapesos, um sistema interno dentro do próprio Poder Judiciário, pode rever as suas decisões a fim de atender o interesse coletivo. A justiça deve ser almejada, a meu ver, com previsibilidade, transparência, equidade e respeitando os direitos fundamentais. Por sua vez, no que concerne ao atual protagonismo que ganham os juízes, há que se ressaltar que o Judiciário deve aplicar a lei de forma firme e indistinta, a fim de construir uma sociedade melhor. De certo modo, a sociedade brasileira está cansada com atos que se perpetraram por muitos anos. Os níveis de corrupção brasileiros, se examinarmos vários órgãos internacionais, como, por exemplo, a Transparência Internacional e alguns outros, órgãos da ONU, inclusive, são extremamente altos, mesmo em comparações com nações que estão em situações bastante semelhantes com a nossa. A reação a esses atos, por intermédio do Judiciário e de integrantes, inclusive, do Ministério Público, faz com que, deliberadamente ou não, surjam protagonistas. Quer me parecer que isso seja inevitável, quer também me parecer que esse resultado, ainda que alguns possam entender, às vezes até perverso, é compensado por grande benefício para a sociedade. Ao atuar de forma firme e indistinta, os juízes fazem justiça social e ajudam a construir um país melhor, a meu ver. Por fim, eu entendo também que, para construir uma sociedade melhor, os juízes precisam estar próximos a ela. Os juízes precisam entender os valores da sociedade e as demandas. Só com isso, o Judiciário poderá exercer os seus verdadeiros papéis de aplicar as leis fazendo justiça. Se for assim, os juízes e o Judiciário estará ajudando a construir uma sociedade brasileira mais justa. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, por uma interessante perspectiva sobre a evolução da concepção da teoria da tripartição dos poderes, separação dos poderes, da necessidade de um dinamismo na solução dos conflitos, o que, no final das contas, acaba convidando uma atuação mais ativa do Judiciário. E esse gancho é perfeito para apresentar para introduzir a fala do nosso próximo palestrante, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ministro, 15 minutos. Obrigado. Eu cumprimento os meus colegas de mesa, particularmente a Fernanda e a todos os organizadores do evento que souberam criar essa magnífica oportunidade de pensar e debater o Brasil num ambiente pluralista e aberto. Eu vou falar, então, um tema que tem tudo a ver com o que acabou de falar o Zé Alexandre, que é uma questão que põe em xeque alguns dos pressupostos da atividade jurisdicional. O juiz, normalmente, ele olha no espelho retrovisor para os fatos pretéritos e tenta restabelecer uma situação certa, um certo equilíbrio, acabar com o injusto. Agora, o que se espera do juiz é que ele olhe para frente, faça um juízo prospectivo, com base numa análise, numa adequação de meios e fins que foge muito da formação do jurista. Normalmente, o economista está mais preocupado com isso. Isso é uma questão que não é meramente acadêmica. Se nós olharmos aqui essa tabela, no ano passado, o Ministério da Saúde, a União, gastou R$ 1 bilhão para atender medidas judiciais. Isso tem tido uma evolução vertiginosa. 1000% foi o acréscimo de 2010 a 2016. 4,4 bilhões de reais foram gastos
nos últimos 7 anos para atender medidas judiciais. É uma evolução vertiginosa. E o que preocupa mais é que 90% desses gastos são efetuados apenas com 10 medicamentos. Dos 285 itens comprados por força dessas decisões judiciais, 90% foram gastos para comprar 10 medicamentos. 613 milhões foram gastos para comprar um único medicamento para atender 442 pacientes a um custo de 1,3 milhão por paciente. O Estado de São Paulo não foge a isso. R$ 1 bilhão foram gastos no ano passado para atender a medidas judiciais. 90% desse valor, 900 milhões, foram destinados a atender 4% das demandas. O Rio Grande do Sul também vive um cenário dramático. 320 milhões de reais foram gastos ano passado para atender liminares, o que corresponde a mais ou menos 15% do orçamento de saúde do Estado. Isso, obviamente, tem levado a alguma resposta do Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem baixado resoluções. Recentemente, por exemplo, criou comitês estaduais de saúde que tendem a criar algum tipo de especialização dos magistrados para analisar esses casos que refogem à própria formação do jurista. Há vários enunciados, há uma jornada de direito da saúde que procurou, por exemplo, exigir que não fosse possível fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, que em casos em que se concede uma ordem judicial para uma prestação continuada, haja uma renovação periódica de relatórios médicos. Há também restrições a medicamentos experimentais. Exige-se também que o gestor de saúde pública seja ouvido previamente e que haja um cuidado com o mínimo de evidência científica que comprove que aquele medicamento é efetivamente necessário. E essa discussão ela se coloca por quê? Será que é uma mera jabuticaba? Será que só o Brasil vive isso? Não é só o Brasil. Há alguns países que viveram uma reconstitucionalização, como o Brasil viveu há 30 anos, que tem uma sólida e robusta enumeração de direitos sociais e começaram a ter um acesso ao judiciário com países da América Latina e a Índia, vivem experiências semelhantes e quase todas elas dramáticas, como no caso brasileiro. O que diz a nossa Constituição? Que o direito, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Antes da Constituição de 88, isso era interpretado como uma norma programática, uma norma que tinha uma finalidade que poderia ser atendida mediante uma política pública, mas que não gerava um direito subjetivo individual a uma prestação do Estado a fornecer um medicamento, a comprar uma prótese, a fazer uma cirurgia, a mandar alguém para o exterior a comprar um medicamento experimental. Com o tempo, a dogmática, os juristas acabaram reinterpretando isso e dizendo, não, essa norma tem um conteúdo de um comando direto que deve ser concretizado e isso deve ser feito mediante a atuação do judiciário. Mas, obviamente, isso não é isento de críticas. A primeira das críticas que se faz a isso é a falta de legitimidade do judiciário. Os juízes são servidores públicos que não têm legitimidade democrática para intervir nessas escolhas. Também critica-se a falta de competência técnica. O juiz ele acaba se substituindo ao gestor, ao administrador da saúde, ao profissional da saúde, numa escolha que acaba sendo, muitas vezes, altamente regressiva, né? Como a gente viu naqueles números agora apresentados, valores muito expressivos são destinados para atender uma pequena parcela dos pedidos e isso, obviamente, faz com que que haja uma lacuna em políticas sociais fundamentais, a vacinação, o saneamento básico, que poderiam ter um impacto muito maior. O ministro Barroso, que agora no Supremo tem nos brindado com uma análise muito percussiente sobre esse tema, em alguns votos importantes que eu vou falar adiante, antes de se tornar magistrado, já
como procurador do Estado do Rio, tinha feito um estudo que mostrava que o que se gastava com a judicialização da saúde era maior do que o orçamento destinado ao saneamento básico, por exemplo, que seria uma receita óbvia para diminuir o índice de mortalidade infantil e várias outras questões relevantes. Outra crítica que se faz também à judicialização da saúde é o fato de ela favorecer a alocação inadequada de recursos, destruir políticas públicas existentes, porque muitas vezes o juiz, de fato, se substitui, cria políticas alternativas que podem, sem uma análise criteriosa, acabar destruindo toda a lógica que presidiu a definição daquele orçamento e daquela política. E, por fim, a criação de incentivos perversos para os gestores de saúde. Como eles sabem que uma liminar mais cedo ou mais tarde virá, para que fazer uma licitação? Para que iniciar um novo projeto se aquele medicamento, se aquilo será determinado por uma ordem judicial? Isso, obviamente, não tem escapado aos tribunais superiores. No Supremo, há alguns casos já com repercussão geral. Por exemplo, a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos, não apenas a União, mas também estados e municípios devem responder. Isso foi definido como de repercussão geral, mas ainda está pendente. Um outro caso importante, ainda não concluído, de relatoria do ministro Marco Aurélio, trata do medicamento sem registro na Anvisa. Esse é um tema bastante complexo que envolve não apenas o setor público de saúde, mas também o setor de saúde complementar. O ministro Barroso, mais uma vez, tem contribuído decisivamente para esse debate ao propor alguns parâmetros para isso. Por exemplo, excluindo os medicamentos experimentais e induzindo o magistrado a apenas conceder o medicamento sem registro se houver uma mora não razoável da Anvisa, ou seja, superior a 1 ano, e desde que não haja uma negativa expressa da agência, desde que não haja um substituto razoável e desde que o registro, que haja um registro em agências renomadas no exterior. Essa discussão é interessante porque hoje, por um lado, não mais se discute a impossibilidade prática de que o juiz venha a fazer política pública, venha a fazer a justiciabilidade plena, o controle pleno da política pública. Admite-se que ele possa e deva fazê-lo. A questão que se coloca hoje é em quais parâmetros. No Supremo, então, esse caso em repercussão geral sobre os medicamentos sem registro na Anvisa, ele servirá de uma baliza importante para que os juízes possam, no futuro, ter critérios de razoabilidade mais concretos. Um outro caso pendente também, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, diz respeito à possibilidade de o Judiciário impor a obrigação de fazer ao Poder Executivo. Aqui, sim, haverá, talvez ou não, uma interferência direta de um poder sobre o outro, na medida em que, por exemplo, se obrigue o Poder Executivo a realizar concursos públicos, a realizar obras, coisas que normalmente refugiriam a competência do Judiciário. Houve um caso importante relativo ao sistema prisional. Há algum tempo o Supremo, por exemplo, adotando uma doutrina inovadora do estado de coisas inconstitucional. Normalmente a gente decide se uma norma é adequada ou não à Constituição, mas um estado de coisas inconstitucional, o sistema prisional brasileiro impôs ao Poder Executivo gaúcho, acho, a obrigação de que construísse, reformasse, fornecesse condições minimamente adequadas aos presos. Isso é um precedente que talvez venha influenciar aqui nessa discussão. Um outro precedente, um outro caso pendente ainda, mas também de muita relevância, é a questão dos medicamentos de alto custo. Até que ponto deve o Poder Judiciário determinar, como naquele caso que vimos, em que um único medicamento responde por 60% do dispêndio do Ministério da Saúde, deve ele determinar que o Poder Executivo forneça um medicamento de alto custo. Mais uma vez,
citando aqui um importante voto do ministro Barroso, alguns dos parâmetros propostos por ele são que haja comprovação da hipossuficiência, que não haja uma negativa expressa da agência, que não haja um substituto, que haja uma comprovação da eficácia daquele medicamento, ou seja, que seja utilizada a medicina baseada em evidências, e, por fim, que a União seja envolvida no feito. Nós, no STJ, também temos nos debruçado sobre isso. Nesse caso, por exemplo, admitiu-se que possa haver um bloqueio dos valores que o Judiciário manda que sejam despendidos para a aquisição de um medicamento. Num outro caso, admite-se que não é necessário chamar a União ao processo, porque isso retardaria o julgamento. Houve também mudanças relativas ao entendimento quanto à prescrição para a propositura de medidas contra planos de saúde, e, recentemente, um recurso no qual se entendeu que é possível aplicar uma multa combinatória, uma multa diária pelo atraso no fornecimento de medicamentos, mesmo ao ente público, que normalmente se considerava imune desse tipo de obrigação, desse tipo de multa, que é uma decisão bastante duvidosa cá entre nós, porque quem vai pagar essa conta é o contribuinte, obviamente. Essa multa combinatória, que muitas vezes atinge valores bem expressivos, ela pode ser muito onerosa para o contribuinte. Há, enfim, vários outros casos em que se discute também a questão a possibilidade de adoção de home care e quais são os critérios para que isso ocorra, a questão da coparticipação do paciente, dos familiares do paciente em caso de internação psiquiátrica. E isso tem levado também a uma discussão do projeto de lei proposto por dois eminentes juristas, a professora Ada Pellegrini e o Kazuo Watanabe, que procuram criar um mínimo de baliza para esse tipo de discussão de judicialização de política pública em geral, que haja uma ameaça, um mínimo existencial, e que haja um bem da vida assegurado de maneira clara em norma constitucional. Enfim, essa discussão tem sido travada no Supremo já há alguns anos. Essa suspensão de tutela antecipada retratada aqui, ela também trata de algum daqueles parâmetros que a gente viu agora. Isso levou a algumas recomendações do CNJ que têm sido seguidas de maneira geral. Enfim, a Fernanda já está me apressando aqui para acabar. Eu sei que agora vocês vão ter um debate que vai inflamar a plateia, certamente. Eu espero que para o bem ou para o mal. Então, eu vou concluir rapidamente, dizendo que, de fato, esse é um debate que nós temos que enfrentar urgentemente no Brasil. O Supremo tem trazido isso à baila. O ministro Barroso, não é por ele estar aqui, mas é porque realmente ele tem um voto muito substancial, que segue a linha de um artigo que ele já publicou há alguns anos sobre os parâmetros da judicialização da saúde. É um debate importante, nós temos que avançar rapidamente nisso para que possamos efetivamente fazer com que esse dinheiro seja mais bem empregado e que haja menos riscos à prestação de políticas públicas essenciais como a saúde. Uma questão muito importante seria também nós apressarmos a adoção de meios alternativos de solução de conflitos para esse tipo de pendência. Isso já tem sido usado com algum grau de sucesso no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro também tive notícia, e já há também algumas iniciativas pioneiras, por exemplo, no site do CNJ, Fórum Nacional de Saúde, é possível que um magistrado encontre uma descrição da doença e do medicamento indicado e que possa, com isso, ter uma noção de razoabilidade do que está sendo solicitado a ele. Então, com essas brevíssimas palavras, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, ministra Cueva, pela brilhante apresentação que exemplifica
por meio de um tema complexo, a importância dessa discussão, que vai além da judicialização da política, da judicialização de uma questão que influencia a vida de todos nós, e que, identificando que as conclusões estão para além de deve o judiciário influenciar ou não a política pública, mas em que grau. Muitíssimo obrigada. Então, passo a palavra para o nosso próximo painelista, José Eduardo Cardoso. 15 minutos, por favor. Bem... Bem, inicialmente eu quero saudar a coordenadora dessa mesa, doutora Fernanda, saudar o doutor Cuevas, doutor Alexandre, doutor Moro, e agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores e com as senhoras nesta tarde para tratar de um tema que me atrai imensamente. Eu estou absolutamente convencido de que o modelo do Estado de Direito que nasceu no final do século XVIII, particularmente com a Constituição norte-americana e com as constituições francesas que se seguiram à Revolução de 1789, está em crise. É um modelo que está em crise no mundo. Há uma desarmonia entre poderes no mundo. Mas talvez um dos maiores laboratórios para a análise dessa crise está no nosso país, no Brasil. Ali, hoje, os poderes, me permitam dizer, não atuam em desarmonia, atuam em conflito aberto e crescente a cada dia. Por exemplo, peguemos o poder legislativo. No mundo, o poder legislativo hoje sofre críticas. Há um distanciamento profundo entre o representante e o representado. A chamada classe política é desacreditada em todos os países. E talvez um dos fatores que leve a isso seja não só a morosidade natural do legislativo, inapropriada ao momento histórico que nós vivemos, em que decisões têm que ser tomadas de imediato e órgãos coletivos não conseguem cumprir a sua missão, mas fundamentalmente pela rede mundial de computadores, que faz com que as pessoas sejam bem informadas e possam decidir situações em que, para que eu preciso de um representante se eu mesmo posso decidir? E este fosso da democracia representativa se amplia a cada dia. No Brasil, este quadro é agravado. E agravado por um sistema político anacrônico, perverso e gerador de corrupção. Eu assino embaixo as palavras brilhantes do ministro Barroso, que expressa exatamente, com mais maestria do que eu poderia fazer, a minha crença na reforma política. Esse sistema gera corrupção. E eu não quero, com isso, usar esse argumento para passar a mão em quem praticou a corrupção. Seja alguém das minhas crenças ideológicas e partidárias, seja adversário, quem praticou corrupção tem que ser punido duramente. Mas imaginar que isto só resolve tende à ingenuidade. Nós temos que matar a causa. Não que exista um sistema que seja imune à corrupção. Não, não existe no mundo, ele não foi ainda inventado, mas há alguns sistemas que geram mais corrupções que os outros, e os nossos, pelas razões bem apontadas pelo ministro Barroso, gera. Nós temos que mudá-lo. Eu defendo o voto distrital misto, defendo o parlamentarismo mitigado, na mesma posição que o ministro Barroso, então não vou aqui reproduzir essa situação. Da mesma forma, o executivo frequentemente invade, no Brasil, o legislativo através de medidas provisórias que não têm urgência nem relevância, mas diante das dificuldades, da morosidade estrutural, ele lança a mão de mecanismos autoritários e cria impasses. Como da mesma forma, na América Latina, que adota o sistema presidencial de matriz norte-americana, o impeachment tem sido uma maneira de substituir governos impopulares, muitas vezes sem o calço constitucional. Não sou eu, o advogado apaixonado, quem diz isto. Isso já foi escrito em 2007 por Pérez Liñán, um professor argentino da Universidade de Pittsburgh, que mostrou como, na América Latina, a instabilidade política faz com que governos impopulares não sejam mais substituídos por meio de golpes militares, mas sejam substituídos por processos de impeachment. Talvez alguns tenham fundamento, mas outros não têm. E é nessa perspectiva que eu tive a oportunidade, não só como advogado apaixonado, mas como cidadão democrata que sou e que lutou no finalzinho da ditadura para a restauração da democracia e do Estado de Direito, de dizer que o impeachment de Dilma Rousseff no Brasil mostrou não apenas um desequilíbrio entre poderes, mas foi um golpe parlamentar. Me permitam dizer o porquê. E eu sei que, e respeito quem não acha assim, e acho legítimo quem não ache, mas o que é um golpe?
Golpe é a destituição de um governo fora dos pressupostos constitucionais em que a destituição pode ocorrer. O simples fato do impeachment estar previsto numa Constituição não quer dizer que a Constituição seja bem utilizada. Não é o fato de um direito estar previsto na Constituição que, no mundo do ser, ele seja bem efetivado. No caso de Dilma Rousseff, as acusações que foram colocadas contra ela eram acusações pífias. Todos os governos praticaram atos iguais. Todos. Sem exceção. Houve uma mudança e uma aplicação de uma jurisprudência retroativa para que se legitimasse isso. O processo ele é evidenciado, inclusive, por vários juristas que não são nem do meu campo ideológico. Mas eu respeito quem não pensa como eu penso. Mas imaginar que pode ser crime de responsabilidade ou um high crime, aquelas situações que todos os governos fizeram. Por que high crime? Porque a Constituição norte-americana, que é a matriz dos sistemas presidencialistas, diz que um presidente que é chefe de Estado, chefe de governo, contrariamente do parlamentarismo, em que alguém é destituído pela perda da maioria parlamentar, e acho bom que seja assim, concordo com o ministro Barroso, mas no presidencialismo não é, a regra do jogo é outra. Tem que haver um ato doloso, gravíssimo, repugnante, um high crime. E não houve, no caso de Dilma Rousseff. Posso discutir que seu governo era ruim, posso discutir N situações, mas high crime não houve. E aí se afeta a democracia quando isso acontece. E mais, muitos acusavam e diziam que era pelo combate à corrupção que se fazia isso. Eu, na defesa, dizia que era o oposto. Citávamos até um áudio em que se falava que era necessário tirar Dilma Rousseff para evitar a sangria da classe política brasileira. E, curiosamente, os principais líderes políticos do impeachment hoje são acusados de situações, não quero condená-los, porque não condeno ninguém sem direito de defesa, mas são tão acusados como outros eram governistas na época em que eles falavam e propugnavam pela moralidade. Situações dessa natureza, portanto, nos mostra a crise no Brasil, que aconteceu também no Paraguai, me permitam dizer, também acho que no Paraguai o presidente Lugo foi afastado, ainda de uma maneira mais aberrante que Dilma Rousseff, porque lá nem o direito de defesa se concedeu da forma adequada. Situações desta natureza, portanto, mostram a fragilidade que nós temos no nosso sistema, a debilidade que nós temos, e explicam, sob certa forma, o fortalecimento do Poder Judiciário como sendo o poder que hoje tem, efetivamente, talvez, a soberania. Na origem da concepção do Estado de Direito, não era esta a visão. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, quando falava deste modelo, ele achava que o parlamento tinha a supremacia. Na Constituição americana, isso começa a se inverter. Se cria o Judicial Review, que mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, é levado para os sistemas europeus através das cortes constitucionais, onde a decisão do parlamento ela pode ser revista pelo judiciário. Os pais fundadores da Constituição americana, basta ler os The Federalists, para perceber que eles faziam isso até com receio um pouco da democracia. Eles diziam, o parlamento pode avançar demais, é necessário que seja controlado. Não importa, a verdade é que o descrédito no sistema representativo, o descrédito no executivo, a falência dos sistemas autoritários que nós tivemos no século XX, com o nazismo, com o fascismo, com um super fortalecimento do poder executivo, levaram ao fortalecimento do judiciário. E, naturalmente, as esperanças da sociedade foram depositadas no Poder Judiciário, que é, sem sombra de dúvida, o último guardião da democracia, o último guardião do Estado de Direito, e, como tal, deve ser respeitado. Porém, me lembro de Montesquieu, quando dizia, ao estruturar a teoria da tripartição dos poderes, bem lembrada aqui pelo doutor Alexandre, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário limitar o poder. E até dizia, a virtude precisa de limites. Essa é a expressão literal de Montesquieu. Por quê? Porque o poder é exercido por homens, não por deuses. É exercido por mulheres, não por deusas. Os homens têm que ser limitados no exercício do poder, porque senão, por mais virtuosos que sejam, tendem a abusar do poder. E isso estruturou o Estado de Direito. E hoje nós temos um problema no mundo, me permitam dizer, no mundo. Quem limita o arbítrio judicial? Quem controla o controlador? Esta é uma questão mundial, absolutamente mundial. Portanto, não pensemos que isso está colocado. Há autores estrangeiros que chegam a falar, inclusive,
Fernanda, você sabe bem disso, está pesquisando o tema, na ditadura dos juízes. Portanto, há que se encontrar um limite para o exercício do poder judicial. E qual é? É o Estado de Direito e a democracia. Se me permitem dizer, e eu faço isso com todas as vênias, porque eu sei que, quando eu falo isso, normalmente eu estou contra a maioria da sociedade. Mas eu não tenho temor nenhum de expressar as minhas opiniões contrariamente ao senso comum ou contrariamente à opinião pública. Meu temor é não dizer o que eu penso. Então peço vênia para discordâncias eventuais. Mas eu vejo muitas vezes hoje, no Brasil e no mundo, decisões judiciais que vão além daquilo que a lei permite. O juiz deve interpretar a lei. E o juiz não é neutro, jamais será. É ser humano. Hans Kelsen, que era um pensador que estudava o direito, dizendo que ele tinha que ser estudado de forma neutra, quando falava do aplicador do direito, ele dizia que ele não pode ser neutro, porque ele tem decisões a tomar, decisões interpretativas a tomar. Um juiz jamais será neutro. Ele não pode ir contra a legem, ele não pode ser parcial. É nessa perspectiva que, se me permitem ponderar, e eu falo isso, repito, por convicção não de agora. Porque alguém dirá, não, você diz isso agora por oportunismo. Não. Eu falo isso, basta pegar meus discursos na Câmara dos Deputados de 2010. Eu fui relator, por exemplo, da lei que modificou o Código de Processo Penal para as medidas cautelares. Eu fui relator. E nós discutimos muito as medidas cautelares prisionais que modificaram o Código de Processo Penal. E uma das brigas que eu pessoalmente tive, e ganhamos, perdi muitas, mas era justamente aquela de que as medidas restritivas de liberdade cautelares, as prisões, elas só podem ser aplicadas quando nenhuma outra medida é eficaz. Quando nenhuma outra pode ser aplicada. Por que isso foi feito na época? Não é para proteger poderosos e políticos, foi feito para proteger pobres que eram colocados diariamente na cadeia, como ainda são. Quando a pena restritiva de liberdade ela é extremíssima, é só quando não tem uma outra alternativa. 50% da população prisional brasileira é de presos provisórios, que entram nos nossos presídios para serem cooptados por organizações criminosas e que geram a violência que nós temos nas ruas. Nós temos um déficit no sistema prisional de 300 mil vagas. 300 mil vagas! E ainda queriam reduzir a maioridade penal. E eu, como ministro da Justiça, à época, eu disse, eu não quero ser mais ministro se fizerem isso, porque nós teremos a catástrofe do sistema prisional brasileiro. Mas por quê? Então colocou-se esse dispositivo. Mas ele, me permitam dizer, ele não é cumprido? Ele não é cumprido. A única medida restritiva que se tem são as prisões, mesmo quando se pode aplicar outras. E muitas vezes a sociedade aplaude, sem perceber as consequências que qualificam a ofensa de um direito. Da mesma forma, nessa mesma lei, nós discutimos longamente as conduções coercitivas. Aí talvez não tenha ficado tão claro na lei, mas o que nós entendíamos é que não há um poder geral de cautela do juiz e a condução coercitiva só se dá naqueles casos que a lei prescreve. Mas não tem sido assim na cultura, para pobres, para ricos, para todos. Se dirá, finalmente os ricos são tratados como pobres. É verdade, mas eu queria que todos fossem tratados nos termos da lei e dos direitos que estão assegurados. Do Estado de Direito. Posso lhes afirmar, portanto, e digo isso não por oportunismo. Quero lhes falar francamente, eu falo porque eu digo, peguem meus discursos desde 2010. E aí eu acho que nós temos que hoje pensar o país de uma forma a perceber que não há solução sem democracia. Não há solução sem Estado de Direito. Não adianta aplaudir quando o direito suprimido é de um adversário e vaiar quando o direito suprimido é de um aliado. Eu tenho que atacar a supressão de direitos sempre. E nós temos que ter a certeza que nós temos hoje no Brasil dois grandes desafios, ou mais que dois desafios, vários desafios. Nós temos que, o primeiro, combater a corrupção. E é verdade, a corrupção ela é perversa, ela amplia a exclusão social. Cada centavo tirado dos cofres públicos é um pobre a mais que sofre nas ruas sem serviço de qualidade e sem quantidade. Nós temos que combater a corrupção com coragem e com firmeza, punindo corruptos, mas ao mesmo tempo mudando o sistema para que nós não tenhamos mais isso. Mas fazer este combate dentro da Constituição. Não se combate nenhum mal criando outro. Não se combate a corrupção
desrespeitando direitos, eu tenho que ter esta clareza. E a sociedade, ela não pode ser transformada numa arena romana, em que as pessoas são pré-julgadas e execradas para depois serem absolvidas. Que se aguarde o momento da condenação, para que as pessoas cumpram a sua sanção e nós possamos ter, então, a situação de impunidade resgatada. É, sinceramente, o que eu acho do fundo do meu coração, e acho que, muitas vezes, ao dizer isto, eu posso ser mal compreendido, está contrário à opinião pública como um todo. Mas quero dizer, não há saída para o Brasil fora da democracia. Não há saída para o Brasil fora do Estado de Direito. Não há saída para o Brasil sem equilíbrio entre os poderes e sem que nós nos respeitemos como seres humanos e tolerando, acima de tudo, as divergências. Que existam as divergências, elas são próprias das democracias. Ninguém é dono da verdade, ninguém é Deus ou semideus. Mas que se permita que elas possam ser colocadas com liberdade. Que se permita que os governos possam ser eleitos. Que se permita que a Constituição seja respeitada não por legalismo, mas por convicção. Que se respeita que nenhum direito seja pisoteado, para que amanhã o nosso direito também não o seja. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eduardo Cardoso, por uma exposição sempre muito clara e muito apaixonada sobre a importância de pensarmos sobre uma problemática que temos de desarmonia e conflito entre os poderes e da necessidade de reformas estruturais. Então, para terminar o nosso painel na parte expositiva, para depois podermos passarmos para o debate, passo a palavra ao juiz Sérgio Moro. 15 minutos, por favor. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui, inicialmente, apenas de cumprimentar e agradecer o gentil convite que me foi feito pela organização, todas as pessoas muito gentis, e cumprimento a pessoa da doutora Fernanda Farina aqui presente. Para mim é um prazer e uma honra estar nesse evento, para discutir esses temas tão relevantes, não só a questão da justiça, mas os temas anteriores, que foram muito interessantes, educação, desenvolvimento social, economia e meio ambiente. Cumprimentar aqui os demais componentes da mesa, o ministro Cuevas, o doutor Buais, e um cumprimento especial aqui ao ex-ministro José Eduardo Cardoso. Não sei se alguém esperava um confronto ou coisa parecida. Eu digo que não dei nenhuma cotovelada nele aqui. Mas, enfim, eu até acho que isso reflete um pouquinho os comentários assim um pouco... tolice, como se não se pudesse dividir o ambiente e conversar. E, como foi dito pelo ministro e também anteriormente pelo ex-ministro Patrus Ananias, a democracia é um espaço, acima de tudo, de liberdade. E dentro dessa liberdade, é natural que haja divergências. O importante também, e isso acho que é central dentro de uma democracia, é aquele espírito de tolerância. Então, discutamos, divergimos, chegamos a alguns consensos, resolvemos alguns dissensos por questões ou de debate ou de chegar a uma maioria. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. E, então, fica esse cumprimento especial. O ministro é um jurista de qualidade, revelou isso pela fala dele. Sigo adiante, então. O tema é sobre a interferência do Poder Judiciário, uma eventual interferência do Poder Judiciário nos outros domínios políticos e administrativos. Tem diversos aspectos dessa questão, é impossível aqui esgotar esse tema em 15 minutos. A principal preocupação, quando se fala nessa interferência excessiva do Judiciário, diz respeito não propriamente à questão de aplicação da lei criminal, da justiça criminal, talvez o motivo do meu convite, mas principalmente em relação à revisão da constitucionalidade das leis, né, o tal do Judicial Review. E, nesse aspecto, nós temos que reconhecer que, realmente, o Poder Judiciário, esse poder de revisão do Poder Judiciário sobre leis,
e de uma forma até mais significativa sobre políticas públicas em outros ambientes, políticas administrativas, deve ser exercido com uma certa parcimônia, né, uma autocontenção. Tem um autor norte-americano que eu gosto bastante, que é o Alexander Bickel, tem um livro, The Least Dangerous Branch. Hoje não sei se ele escreveria, colocaria o mesmo título, mas ele fala em virtudes passivas, né, do juízo constitucional, e acho que isso me parece, reflete bem uma certa postura que o juiz deve ter na interferência da atividade dos demais poderes, essas virtudes passivas, essa política de autocontenção. Um juiz da Suprema Corte norte-americana, que é muito interessante, é o juiz Robert Jackson. Ele foi lá promotor também no caso de Nuremberg, tem uma história bem interessante. Ele é um rei de aforismos, e um dos aforismos que ele tem é, talvez aqui não esteja citando literalmente, mas ele diz, quando o juiz da Suprema Corte, que ele fala, olha, a coisa mais importante que nós fazemos aqui é não fazer, né, refletindo que em determinados momentos a Suprema Corte, o juiz constitucional não deve realmente interferir. Mas, por outro lado, e aqui eu comungo com o entendimento, se eu entendi completamente, do ministro Barroso, eu acho que eu compreendi, que por vezes é salutar também um ativismo judicial na tutela, especialmente direitos fundamentais, especialmente direitos fundamentais, muitas vezes titulados por minorias, que podem ter alguma dificuldade de ter os seus direitos reconhecidos dentro dos órgãos majoritários. No direito norte-americano é sempre muito citado aquela famosa decisão da Suprema Corte norte-americana, Brown versus Board of Education, relativa à dessegregação nas escolas públicas, algo que se conseguiu no judiciário muito antes, quase uma década antes, de haver um reconhecimento legislativo dessa proibição de segregação. E no nosso caso do direito brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, poderiam ser citadas decisões também relevantes nesse sentido. Talvez a mais significativa seja aquela decisão na qual foram reconhecidos direitos iguais, né, para uniões homoafetivas das uniões heteroafetivas, que também foi um julgado muito significativo do Supremo Tribunal Federal. No campo criminal, nós podemos fazer aqui uma distinção. Falar num determinado aspecto, num controle de constitucionalidade do direito penal, do direito processual penal, que aí se aplicam as mesmas regras relativas a essa da revisão constitucional de leis. E, no outro aspecto, a aplicação, realmente, do direito penal nos casos concretos. No que se refere ao primeiro caso, me parece, e aqui colocaria um exemplo muito relevante também do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes o direito penal ele tem uma seletividade perversa, né? Ele acaba sendo aplicado de uma maneira muito intensa em relação a determinados grupos vulneráveis, enquanto em relação a determinados grupos poderosos, ele, por vezes, é relativamente ineficaz. E o Tribunal Constitucional, a meu ver, deve estar sensível a essa problemática. E me parece que esse é o caso do Supremo Tribunal Federal. Talvez esses casos, por exemplo, de corrupção, que nos preocupam e nos assustam, e todos somos contra a corrupção, representem uma certa, vamos dizer, apropriação privada, né, pelo Estado, pelo aparato estatal, por determinados grupos poderosos, política e economicamente. E muitas vezes sem ter um contrabalanço da atuação desses grupos específicos por parte da justiça criminal. Não porque o direito penal não esteja lá, o direito penal está lá, mas um direito penal aplicado com uma muito baixa intensividade em relação a essa criminalidade praticada pelos poderosos. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, tomou uma decisão muito importante, que foi o caso, a interpretação relativa à presunção de inocência no Brasil,
revertendo um precedente anterior. Havia um precedente de 2006, o habeas corpus 84078, que dava um significado à presunção de inocência no sentido, olha, só após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória se pode executar a pena. E, bem, ninguém em abstrato discorda, talvez, desse tipo de mandamento, mas, na prática, isso era extremamente desastroso, porque no sistema brasileiro, o sistema judicial brasileiro, ele é um sistema sobrecarregado. Nós falávamos aqui das ações trabalhistas, mas em outros setores do direito também existem milhões de ações em trâmite. E, por outro lado, é um sistema de uma intensa generosidade recursal. Né? Tem aquela famoso adágio em direito, para todo direito existe uma ação. Eu diria que no direito brasileiro poderia se falar também, para toda ação existe um recurso. Né? Pois é, essa junção de um sistema judicial sobrecarregado e uma generosidade excessiva de recursos fazia com que pessoas poderosas, econômica ou politicamente, conseguissem manipular o sistema utilizando os meios de defesa disponibilizados pela lei, com advogados habilidosos, e aqui não vai nenhuma crítica à advocacia, mas os meios estavam disponíveis, conseguiam fazer com que processos que buscavam a responsabilização de agentes econômicos ou políticos poderosos, a responsabilização por eventuais crimes contra a administração pública, nunca chegassem ao seu término. E, na prática, isso significava impunidade. A justiça sem fim é uma justiça que não se realiza, é uma justiça nenhuma. E o Supremo Tribunal Federal, atento a essa, vamos dizer assim, ineficiência do sistema em relação a esses grupos, a essa corrupção, muitas vezes enfriada, porque o sistema não tinha instrumentos de responsabilização efetivos, mudou esse precedente. Isso foi no começo de 2006, em 3 precedentes, habeas corpus 126.292, relatado pelo saudoso ministro Teori Zavascki, e depois nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, relatadas pelo ministro Edson Fachin. E o Supremo entendeu, olha, a partir de um julgamento em apelação se pode executar desde logo a pena, não se eterniza a relação processual, e com isso o Supremo Tribunal Federal fechou uma janela de impunidade muito elevada. Claro, quem discorde desse entendimento, dizendo que viola a presunção de inocência, eu diria o seguinte: a presunção de inocência tem 2 aspectos. Um aspecto probatório. Só se pode ser condenado com prova categórica, com prova acima de qualquer dúvida razoável. É uma regra de prova. Essa regra não pode sofrer qualquer espécie de flexibilização. Isso é uma regra sagrada, é regra de ouro no direito processual do Estado de Direito, direito processual penal. Por outro lado, a questão da prisão, no mundo inteiro, em geral, a prisão antes do julgamento é excepcional, como foi bem colocado, bem argumentado aqui pelo ministro Cardoso. A prisão preventiva realmente deve ser excepcional. Mas quando se fala em uma prisão após um julgamento de segunda instância, não se está falando mais de uma prisão pré-julgamento, mas sim uma prisão que já passou por 2 etapas de julgamento. É um julgamento de primeira instância e ainda um julgamento de revisão. A ilustrar que não significa a violação da presunção de inocência, se tem que 2 países que são considerados berços históricos da presunção de inocência, Estados Unidos e França, a prisão, como regra, se opera a partir do julgamento de primeira instância. Bem, se esses países com tradição democrática e liberal bem mais intensa do que o Brasil praticam essa regra, parece que é inconsistente afirmar que existe aí uma violação à presunção de inocência, pelo menos no sentido universal dela. Enfim, me parece que aí foi um exercício de judicial review do Supremo Tribunal Federal, num aspecto extremamente interessante, porque se precisa, na estrutura do Estado Democrático de Direito, se precisa, sim, ter atenção para minorias. Isso é um tema clássico do direito constitucional e da teoria política. Mas, por outro lado, também há que haver uma preocupação
quanto, vamos dizer assim, a dominação da estrutura estatal por interesses que não são exatamente convergentes com o interesse público. Ou seja, tem que se proteger a formulação das políticas públicas, tem que se proteger o poder da contaminação por interesses especiais. Isso era uma preocupação que estava, inclusive, lá nos próprios federalistas. Tanto que uma ideia de se dividir o poder para evitar o abuso de poder é também evitar que esse poder seja utilizado não em prol do interesse público, mas em prol de interesses especiais. E por isso é necessário que se tenha também um processo, um direito penal e um processo penal que seja capaz de barrar a contaminação do Estado por interesses especiais. E para isso se precisa ter um direito processual efetivo e, a meu ver, nesse sentido, foi extremamente feliz o Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Num outro aspecto, da aplicação da lei penal. Aí não se fala mais em judicial review, mas se fala do trabalho do juiz clássico. Né? Muitas vezes você tem esses questionamentos a respeito da interferência do juiz na política pública de saúde, e esse é um tema extremamente complicado, mas quando nós falamos do juiz aplicar a lei penal nos casos concretos, aqui nós estamos falando de ortodoxia, de um papel clássico do juiz. E o papel do juiz nesses casos é seguir as regras, aplicar a lei, e no processo penal isso significa que o inocente vai para casa, ou permanece em casa todo o tempo, e que o culpado sofre as consequências, e em casos de crimes com certa gravidade, entre os quais eu coloco a corrupção e crimes contra a administração pública, ele sofre uma sanção, que pode ser uma sanção prisional, uma pena de prisão. A justiça funciona dessa forma quando se tem esse resultado específico. Agora, aqui não precisa nenhum ativismo, em realidade. Aqui é pura ortodoxia. E eu, particularmente, não defendo nada diferente da ortodoxia na aplicação pelo juiz penal, da lei penal, nos casos concretos. Esse tema da prisão preventiva tem sido um tema realmente polêmico, mas o que eu tenho falado nas minhas decisões e, eventualmente, em público, de uma maneira abstrata, que não defendo nada diferente da aplicação ortodoxa da lei processual penal. E essa lei diz o seguinte: a prisão preventiva é excepcional. E eu concordo absolutamente com isso. Tem que se evitar o risco máximo de com que um inocente seja eventualmente preso antes de um julgamento, porque isso potencializa o erro judiciário. Não obstante, a nossa lei processual penal também permite que o juiz, eventualmente, adote esse regime drástico da prisão preventiva com objetivos previstos em lei. Então, por exemplo, proteger a investigação criminal. O primeiro diretor da Petrobras, aqui falando um caso concreto, o primeiro diretor da Petrobras que foi preso, isso lá em 2014, não houve uma ordem de prisão imediata contra ele. Houve uma ordem de busca e apreensão. Alguns dias depois se constatou, isso foi inclusive filmado, que familiares dele estavam ocultando provas durante a própria realização da busca e apreensão. Um caso clássico, que permite a decretação da prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal decretou, com muita coragem institucional, a prisão preventiva de um senador em exercício. E ali se tinha um caso clássico de uma interferência daquele senador, ex-senador, para coibir a colheita regular de prova em uma colaboração premiada. Também ali previsão de prisão preventiva para evitar uma fuga ou colocar em risco a aplicação da lei penal. Em vários casos nós temos argumentado isso. Por exemplo, todos os quatro ex-diretores da Petrobras que foram condenados e que cumprem termos de prisão em diferentes circunstâncias. Todos os quatro foi descoberto que eles tinham contas no exterior, secretas, em nome de offshores, com milhões de dólares e milhões de euros. Veja que aí existe uma potencialização de uma fuga. Eu tenho uma fortuna no exterior, eu vou ficar esperando aqui uma responsabilização criminal. Eu tenho, muitas vezes, casos que foram constatados de esses ex-diretores da Petrobras movimentando esses ativos no exterior, mesmo durante a investigação, numa tentativa clara de evitar uma dissipação de ativos.
Da mesma forma, a aplicação ortodoxa da legislação que rege a prisão preventiva. E o que nós temos argumentado também é que o que foi evidenciado por essas investigações, por esses casos, e aqui eu me baseio no julgamento já efetuados, que vários casos já foram julgados, é aquilo que a gente chama de corrupção sistêmica. Não uma corrupção como um ato isolado no tempo e espaço, mas uma corrupção como uma prática habitual, profissional, serial, profunda e penetrante, que chegou a contaminar em diversos aspectos nossas instituições. Veja, nós temos um ex-presidente da Câmara condenado e preso. Um ex-presidente da Câmara. O grau de contaminação das instituições realmente foi profundo. Também é prevista a legislação, na legislação processual penal, que o juiz possa decretar a prisão preventiva para interromper um ciclo deletivo, para interromper uma prática serial desses crimes. E é isso que se entendeu da necessidade, em casos pontuais, de se decretar a prisão preventiva. Se fala muitas vezes num exagero, claro, se pode divergir quanto a isso. Numericamente, vamos dizer, nós temos hoje talvez 7 pessoas acusadas de crime, presas preventivamente, sem que tenham sido julgadas. Não parece que seja um número exagerado. Em qualquer vara criminal de capital de Estado, se tem lá os juízes decretando prisões muito mais numerosas a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. E quando se fala nessas 7 prisões, nós não estamos falando de prisões de pessoas vulneráveis. Nós estamos falando de prisões de pessoas, ao contrário, de pessoas poderosas. Então, as pessoas podem divergir razoavelmente nos casos concretos, se essa prisão era necessária ou não era necessária, mas, assim, na minha visão, no meu entendimento, é a aplicação ortodoxa da lei penal, que permite, em casos excepcionais, e aqui é uma excepcionalidade, essa prisão preventiva. E aqui já fui chamado várias vezes que tem que encerrar. Só para finalizar, recentemente estava lendo um livro muito interessante, conta uma experiência judiciária fantástica, envolvendo os processos no Peru, na época da ditadura Fujimori e Montesinos. E se falava ali do trabalho que se fez na Procuradoria, em procuradores especiais e na Justiça, de debelar aquela contaminação criminal do Estado peruano daquela época, pelo Fujimori e pelo seu brado direito, Vladimir Montesinos. E o autor desse livro, hoje ele é presidente da Transparência Internacional, José Algás, e uma das coisas que me chamou a atenção no livro, ele falava, olha, era necessário que o Judiciário, o Ministério Público, no início daqueles processos, demonstrassem uma firmeza, porque não se tinha fé que as instituições judiciárias conseguiriam, vamos dizer, e Fujimori era um presidente no poder, e o Vladimir Montesinos era alguém envolvido em crimes terríveis, não só contra a administração pública, mas tráfico de drogas e extermínio. E ele falava que era necessário que o judiciário atuasse com firmeza. E, no caso dessa firmeza, eram realmente prisões preventivas que ele defendia naquele caso, como de fato foi feito. Se não tivesse havido isso, o remédio é drástico, mas se não tivesse sido feito isso, provavelmente não se teria conseguido debelar os crimes praticados por aquela dupla criminosa que havia se apropriado do poder no Peru. Agradeço a todos mais uma vez a atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada, juiz Moro, pela apresentação clara, falando da necessidade da parcimônia na atuação do Poder Judiciário, mas da importância da atuação firme do juiz dentro dos limites estritos da lei. A gente vai começar a fase de debates, vamos passar os microfones. Então, à medida que a gente vai passando os microfones, eu vou abrir com um questionamento, e daí
a gente já tem algumas indicações. Então, para a mesa, o judiciário sempre foi um poder blindado ao escrutínio público, exatamente pelo fato dos juízes não serem eleitos, né? Quando o judiciário passa a figurar nas manchetes de jornais, que medida isso altera ou prejudica a atuação jurisdicional? Então, vou começar com essa instigação e pedir para... Oi, boa tarde. Meu nome é Djamila, eu sou mestre em filosofia, fui secretária adjunta de Direitos Humanos no município de São Paulo. Minha pergunta é para o Cardoso. Primeiro, eu queria agradecer pela brilhante explanação. Bom, hoje é dia 13 de maio, né? Então, faz 13 de maio e o dia da libertação formal da escravatura, né? Eu ouvi, durante o debate, uma defesa ortodoxa da lei, mas a gente não pode esquecer que a escravidão era legal, né? E eu fico muito preocupada quando a gente faz essa defesa ortodoxa da lei, sobretudo quando a gente está discutindo direito penal, porque a gente sabe o que isso significa, sobretudo no Brasil, num país que encarcera em massa a população negra e que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, né? Então, esse discurso do populismo penal eu acho ele extremamente preocupante e a gente já sabe que a população negra, por mais que tenha... Se foi o último país do mundo a abolir a escravidão, o Brasil, que fique claro, hoje a realidade da população negra no Brasil é extremamente preocupante, sobretudo quando a gente está discutindo o sistema prisional, ao ponto do Rafael Braga estar preso até hoje por porte de pinho-sol. Então, a população negra em si já vive em estado de exceção. Só que existe esse aprofundamento. Hoje, depois do impeachment da presidenta Dilma, a gente percebe uma arbitrariedade em relação ao judiciário. A gente percebe o quanto que um juiz, numa cadentada, decide, por exemplo, interromper as atividades do Instituto Lula, por exemplo. A gente enxerga hoje o judiciário sendo colocado... Deixa eu terminar, gente. A gente percebe hoje... Eu vou perguntar se vocês deixarem eu falar. Se vocês continuarem falando, eu não consigo concluir o meu raciocínio. A gente vê hoje o endurecimento desse judiciário, e eu acho que o fato de um juiz ser aplaudido da forma como foi hoje, que é extremamente preocupante, porque o juiz não deveria ter lado, o juiz não deveria ter partido. Então, Cardoso, seguindo o pensamento do Zanzella... Gente, posso falar? Posso falar? Por gentileza. Bem que a democracia acabou no Brasil, mas muita eu posso gente, falar, por gente? gentileza, tem muitas pessoas querendo participar. Eu vou terminar. Não, tem muita gente querendo participar. Se nós fizermos silêncio, a gente consegue garantir que mais gente participe. Então, vamos colaborar. Obrigada. Mas, para terminar, a gente percebe essa arbitrariedade do judiciário. Como é que a gente dialoga, Cardoso, com essa arbitrariedade? Citando o aforismo do Zanzella, o Estado sou eu, na verdade, ele estava se relacionando à monarquia. Hoje em dia, a gente vê muito isso em relação ao judiciário. Como é que a gente dialoga com isso hoje no Brasil, quando a gente vê o judiciário sendo colocado como o grande herói, ou se você acha que a gente pode falar hoje no Brasil numa ditadura do judiciário. Obrigada. Vou passar a palavra para o professor Cardoso. Eu vou só pedir encarecidamente que tentemos manter as perguntas sucintas para que mais gente possa perguntar. Não foi uma crítica, desculpa, é só um pedido para que a gente use eficientemente o tempo escasso que temos. Obrigado. Eu afirmei aqui, agora, tentando responder a pergunta da melhor maneira possível, o aplicador da lei ele nunca é neutro. Inclusive o legislador não é neutro. Não existe neutralidade, porque os seres humanos não conseguem ser neutros jamais. Eles aplicam a lei com a sua ideologia, com a sua concepção de mundo, com a sua vontade, com as suas carências e com os seus conhecimentos. Então, não existe neutralidade. O grande problema que nós... Aliás, é curioso, porque Montesquieu, se não me falha a memória, no Estudo das Leis, ele falava do poder judiciário como poder neutro. Montesquieu, inclusive, amesquinhava muito o poder judiciário, assim, do ponto de vista é um poder de aplicador de lei, eles vão cumprir o que o povo decide, né? E o Rousseau também tinha esta lógica colocada nessa perspectiva. As crises deste modelo gerou o fortalecimento do poder judiciário e gera aquilo que tem se chamado de judicialização da política e política de judicialização.
O grande problema que nós temos não é levar ao judiciário as questões, porque em dados momentos é muito importante que o judiciário também interprete a lei. O grande problema que nós temos é que, muitas vezes, pela dinâmica, porque são homens e mulheres os juízes, eles assumem o embate político. Este é o problema. Nós temos visto, inclusive, em vários momentos, até ministros de Corte Suprema se comportarem, muitas vezes, como parlamentares. Isto é um problema delicado. Por quê? Porque, se por um lado este poder tem este poder, quando alguém assume a condição de agente político sendo juiz, há que se perguntar, mas quem lhe deu este poder se ele não foi eleito? Desde a Idade Média, do fim da Idade Média e no início do século XVIII, a legitimação do poder não se dá mais pela crença divina do poder transcendente, se dá pelo poder dos homens que delegam a outros o exercício do poder. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Portanto, para que eu possa legislar e para que eu possa ser agente político, eu tenho que ter um credenciamento democrático para fazê-lo. E isto preocupa, porque a partir do momento em que juízes são associados a agentes políticos, se comportam como tal ou são associados, o poder judiciário perde a sua legitimidade. Se no momento inicial ele agrada a alguns, no momento em que ele desagradar, ele vai efetivamente ser execrado. Ou seja, ele perde a dimensão estrutural de imparcialidade. Repito, magistrados, como quaisquer pessoas, jamais serão neutras. Mas quando se perde a dimensão da imparcialidade, que é estrutural, o que eu acabo tendo é a deslegitimação, no segundo momento, do próprio judiciário. E aí virá a crise. Porque no momento em que ele está, ou o Poder Judiciário virará um poder que segue a opinião pública, o que é perverso, porque a arena romana é perversa. Claro, e os juízes, eles são vitalícios justamente para que tenham garantia para poder enfrentar a opinião pública quando a lei não está sendo desrespeitada. Aliás, é evidente que o poder emana do povo, mas a opinião pública, muitas vezes, e o senso comum prevalece na formação da opinião pública, muitas vezes, sem o debate, sem a discussão, sem a reflexão, sem o amadurecimento. E o juiz tem que ter a coragem de saber ser vaiado e também receber os aplausos quando merece ser recebidos. Ou seja, o juiz ele é vitalício para isso. Eu sempre disse, tíbio não pode ser juiz, porque ele tem que saber se posicionar independentemente daquilo que vão dizer dele. Ele não pode jogar para a plateia, ele joga para o direito. Eu acho que esta é a questão central que nós temos que fazer uma reflexão profunda na sociedade brasileira. Ou seja, a judicialização da política e a política da judicialização não pode transformar juízes em agentes políticos. E eles não podem assumir este papel, porque senão se descredenciam no pilar fundamental para a sustentação da democracia e do Estado de Direito. Esse é o dilema que nós vivemos hoje. E acho que nós temos que refletir profundamente sobre isso. Obrigada, professor. Eu vou seguir com uma pergunta do Twitter, que a gente tem uma participação muito grande na internet agora, e depois a gente passa para a pergunta lá de cima. Perguntaram para o doutor Moro, mas eu vou estender aos dois integrantes do Judiciário que nós temos à mesa, para o ministro Vilas Boas Cueva também, de que forma mudou a atividade jurisdicional com essa atuação mais próxima com a mídia, que é uma coisa razoavelmente nova, da presença dos juízes na mídia? Eu particularmente, a minha opinião pessoal é que isso destoa da prática internacional em relação aos juízes, né, que é marcada pela austeridade, pela discrição e por falar nos autos. O fato de você ter sessões televisionadas realmente é uma prática muito peculiar. Acho que só há um outro país do mundo que tenha isso. Isso gera um efeito halo, efeito celebridade, que pode, independentemente da vontade individual de cada um dos participantes daquela cena, ter, sim, uma influência na maneira como isso é conduzido. Isso acaba sendo deletério para o resultado final dos julgamentos, né? Eu espero que no meu tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, não se adote a prática do televisionamento. É claro que a regra constitucional da publicidade deve sempre ser observada, mas publicidade não se confunde necessariamente com televisionamento, porque isso gera um efeito midiático que pode, sim, comprometer, em tese, pelo menos eu não digo que concretamente, mas em tese, pensando em voz alta, comprometer
um juízo mais equilibrado. Quando eu estive no CAD, por exemplo, a minha presidente Elizabeth Farina inaugurou uma prática muito salutar, que era a transmissão pela internet das sessões. Essa publicidade foi muito boa, porque deu uma transparência muito grande para aquele órgão administrativo que não tinha as prerrogativas do judiciário. A publicidade sempre é boa. A luz do dia é o melhor detergente. Acho que ela desinfeta e traz à tona tudo que que tem que ser trazido. A questão não é ser contra a publicidade, é que a publicidade tenha uma medida adequada, né? Doutor Moro. Eu já falei isso publicamente mais de uma vez, mas assim, a opinião pública, a meu ver, nesses casos que envolveram essa macrocorrupção já julgado, a meu ver, ela foi fundamental no aspecto de prevenir obstruções da justiça. Certo? Porque quando você tem esses processos envolvendo pessoas poderosas, pode ocorrer alguma tentativa de obstrução. É muito difícil fazer com que esses processos andem e cheguem a uma resposta institucional própria, seja para absolvição, seja para condenação. Ora, por evidente, o juiz jamais pode julgar o caso segundo a opinião pública. O juiz criminal, e aqui que eu disse, eu defendo a aplicação ortodoxa da lei. É claro que eu me referi aqui aos processos que se encontram dentro do meu universo, não estou falando em processo contra grupos vulneráveis, muito pelo contrário, mas essa aplicação ortodoxa da lei, por vezes, é um desafio muito grande. O Brasil, ele muito recentemente, está rompendo essa tradição de impunidade, de falta de accountability de crimes praticados por pessoas poderosas. E para isso são necessários instrumentos. Um desses instrumentos é uma opinião pública favorável à continuidade dos processos. Ora, por evidente, o juiz tem que julgar segundo as leis e as provas, absolvendo ou condenando, quer queira, quer não, a opinião pública. Isso aí, para mim, é extremamente claro. A exposição do juiz na imprensa, existe isso é algo ruim, eu concordo com as suas opiniões de que o ideal seria que nós tivéssemos a política, líderes políticos tratando desses temas, mas às vezes há algum vácuo e muitas vezes se procuram magistrados para dar opiniões sobre variados assuntos. Eu tenho me limitado... em 3 anos de Operação Lava Jato, eu dei uma entrevista longa no Jornal Estado de São Paulo. Depois de muita insistência, eu tenho me limitado. Mas eu compreendo, muitas vezes, alguns magistrados que se sentem mais à vontade para falar com a imprensa. Não creio que isso gere um grande problema, desde que não invadam política partidária, porque realmente aí é um tema que deve ser infenso ao juiz. Agora, tem que se compreender que, nesses casos envolvendo corrupção de agentes políticos postos de elevada hierarquia, um julgamento, seja absolutório ou seja condenatório, ele sempre tem reflexos políticos, certo? Mas esses reflexos políticos ocorrem fora da Corte de Justiça. Então, quando se condena, por exemplo, um ex-político de envergadura, alguém que teve um papel, às vezes até respeitável dentro da vida política do país, inevitavelmente isso vai gerar reflexos dentro, inclusive, da política partidária. Os adversários daquele político vão dizer, olha, veja aí como é que era, enquanto que, eventualmente, os defensores vão dizer que houve, eventualmente, alguma condenação injusta. Agora, o juiz não pode julgar também pensando nisso. O juiz tem que cumprir o seu dever de julgar segundo as leis e as provas. O que acontece no mundo político a partir disso não é responsabilidade mais do juiz. O que o juiz não pode fazer, e aqui para utilizar uma expressão em inglês, é turn a blind eye para casos quando são trazidos provas, seja da inocência ou seja da prova do cometimento de um crime. Se o juiz for julgar pensando na consequência política, aí ele não está fazendo o seu papel de juiz. E acho que muitas vezes tem essa confusão, como esse caso envolve pessoas poderosas, crimes de elevada dimensão, se faz uma confusão no sentido de que os julgamentos são políticos, quando, na verdade, não são.
Gente, por gentileza. A gente tem... Nós estamos chegando próximo ao final do horário. Infelizmente, a gente tem um horário apertado. O professor Cardoso tem voo. Eu vou pegar a última pergunta que nós prometemos lá para cima. A gente falou bastante sobre interferências de poderes e etc. Eu gostaria de que a mesa, não necessariamente uma pessoa em específico, comentasse sobre uma possível conivência entre poderes. Porque, por exemplo, num país que a gente vê um processo a respeito de figuras grandes da República, como chefes de casas, ficar engavetado por anos para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Federal, ao passo que processos de soltura de políticos de envergadura grande também foram julgados a toque de caixa, frente a essa situação que a gente vê pessoas, 50% da população carcerária do país, como prisão temporária. Isso não dá a impressão, num país que existe um tratamento extremamente diferenciado, em que, para os amigos, tudo, para os outros, a lei? Obrigado. Como a pergunta foi feita para a mesa e não para alguém em particular, quem quer começar? Na verdade, a questão ela foi abordada hoje pelo ministro Barroso. O procedimento no Supremo, né, e também no STJ, nos tribunais superiores, ele é bastante lento. A questão desse abismo social e do fato de nós termos no Brasil, lamentavelmente, essa iniquidade no sistema punitivo e prisional, ela é muito mais profunda do que isso. Tudo demora, as pessoas que têm mais condições, têm melhores advogados, que interpõem recursos mais adequados, mais bem feitos e que vão ser conhecidos e providos ou não, mas, enfim, essa iniquidade não é uma jabuticaba, também ela existe no mundo inteiro. O nosso Brasil, o nosso país é muito desigual. Isso, e o judiciário, de algum modo, não foge a essa regra. Então, há, de fato, um problema de desigualdade social inegável, há uma dificuldade operacional no judiciário sobrecarregado. Nós temos 100 milhões de processos no Brasil. Litigar no Brasil se tornou um problema realmente sério, porque isso impede a concretização de direitos fundamentais, isso impede que haja segurança jurídica nos negócios privados, isso acaba também se refletindo no desenvolvimento econômico. Esse é um entrave que nós temos que lidar. Nós temos que ter coragem de reformar o judiciário para impedir que tenhamos 100 milhões de processos. Isso impacta tudo, inclusive essa questão. Eu posso fazer um comentário? Claro. A gente tá muito apertado de tempo. A gente precisa fechar o prédio, desculpa. Obrigada. Mas eu não percebi a complementação. Agora, no que diz respeito a essa questão... Por exemplo, o mensalão foi julgado pelo Supremo, que é considerado moroso, em menos tempo do que a primeira instância no caso do mensalão tucano, por exemplo. Sim. Eu acho que temos aqui uma situação complexa. O sistema realmente é um sistema com questões que precisam ser tratadas, o sistema precisa ser aprimorado, sem a menor dúvida, mas que temos que ter a coragem de mudar o nosso sistema. Eu não gostaria de entrar na questão de um mensalão de cá, um mensalão de lá, não me cabe fazer isso, mas o que eu vejo, por exemplo, olhando pela minha experiência, é que o nosso processo, olhando, por exemplo, para o lado contratual, você vê muitas vezes as pessoas buscando o judiciário para usar aquilo como ferramenta para se fazer uma negociação. Está errado. Nós temos recursos demais. O nosso processo é muito lento e ele é relativamente barato litigar, principalmente se você é o devedor.
Se você é o credor, pode ser caro, você pode demorar muito para receber. Então, eu acho que o sistema como um todo, primeira, segunda, terceira instância, ele precisa ser aprimorado. Eu acho que o ministro Barroso de manhã tocou num ponto bastante interessante sobre a redução do foro privilegiado. Realmente é impossível que ele seja tão abrangente como ele é hoje. Há uma necessidade de adequação, acho que até a outros países tão civilizados quanto o nosso, para que isso funcione melhor e para desafogar um pouco o judiciário, tanto na questão de recursos quanto na questão do foro privilegiado, para que possa se melhorar. Obrigado. Uma reflexão também. Acho que é preciso ter algumas reformas nos tribunais superiores, e eu digo isso especialmente a que se aumentar mecanismos de discricionariedade para a escolha dos casos a serem revistos. Né? Tanto o STJ como o Supremo Tribunal Federal, eu vou ficar devendo aqui falar sobre TST, porque não é minha área, eu não conheço, mas eles têm, em muitos casos, jurisdição obrigatória. E esses casos acabam sobrecarregando esses tribunais e acabam, vamos dizer assim, dificultando com que eles consigam cumprir as suas funções jurisdicionais com a celeridade que seria desejável. E isso vem há décadas, há muito tempo, e essa é uma das coisas que tem que se mudar. Eu sei que o ministro Barroso ele é um defensor de elevar a discricionalidade do Supremo na resolução desses casos, e realmente tem que ser assim. É uma anomalia, são 50 mil casos novos por ano no Supremo Tribunal Federal, por uma Corte Constitucional de 11 ministros. E para o Supremo Tribunal de Justiça, embora sejam lá 33 ministros, são, salvo engano, quase 300 mil casos por ano. Então, assim, nessa enormidade de casos, muitas vezes também surgem problemas quanto à transparência e possibilidade de se acompanhar o trâmite desses processos de maneira adequada. Então, o que tem que se fazer? No STJ tem uma proposta de emenda constitucional importante para estabelecer repercussão geral para os casos do STJ. Isso teria que ser aprovado, já está tramitando há muito tempo, a meu ver. E tem que se pensar em elevar a discricionalidade do Supremo para a revisão desses casos e diminuir a jurisdição obrigatória. Um deles são esses casos de foro privilegiado. Tá? A ideia, em princípio, é interessante, de se ter uma jurisdição qualificada para crimes praticados por pessoas que exerçam determinados cargos públicos elevados, mas isso gera uma competência excessiva ao Supremo Tribunal Federal nos tempos atuais. E aí realmente fica difícil que o Supremo Tribunal Federal dê vazão a esses casos em um tempo razoável de tempo. Para tratar desses casos. Então, também eu, particularmente, acho que o foro privilegiado, seja por uma alteração legislativa ou seja por interpretações judiciais, merecia sofrer alguma espécie de reforma para tornar esses tribunais mais viáveis. Né? Eu acho que tem uma proposta, salvo engano, do ministro Barroso, que o Supremo Tribunal Federal decidisse o número de casos que iria resolver no ano, dentro da sua capacidade institucional para resolver esses casos, me parece que seria uma ideia muito salutar, porque essa situação dos 50 mil casos por ano é uma anomalia completa e já se passou o tempo de revisar isso há muito tempo. É isso. Obrigada. Infelizmente, eu sei que a gente podia ficar aqui debatendo horas e horas, mas a gente tem que seguir com a programação e terminar o evento. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos palestrantes, dizer que foi uma honra estar ao lado de vocês. Muitíssimo obrigada por participar do fórum, por concretizar exatamente o que a gente queria desse fórum, que é um debate plural, respeitoso, e que contribua para a reflexão das reformas que a gente precisa para o nosso país. Muitíssimo obrigada a todos pela participação. Boa noite.